Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 21. Hoje nós iremos dar início a uma série de mensagens em Gálatas. Eu não sei se você conhece essa carta aos Gálatas. Uma carta que tem 6 capítulos e com um único propósito. Eu não sei se você já leu a carta aos Gálatas. Eu não sei se você já estudou sobre esse tema e o porquê o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Talvez você não conheça, mas hoje você vai conhecer um pouco melhor, porque nós iremos fazer uma introdução hoje sobre esta carta. Gálatas, esse é o texto-chave que nós iremos ler, capítulo de número 2, versículo 18 ao 21. Quem não tiver Bíblia, acompanha com a gente aqui. Nós estamos usando a NVT, nova versão transformadora da Bíblia Online. Se você quiser acessar aí no seu smartphone, fica à vontade. Mas você que não tem, acessa, leia aqui com a gente, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas 2, do 18 em diante, vai dizer assim: se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então não faço de mim mesmo transgressor da lei, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua palavra. No início, Pai, dessa série de mensagens, de temas que iremos tratar, e que a Sua palavra, Pai, possa penetrar no nosso coração, possa entrar, possa fazer morada, porque somente pelo conhecimento da Tua palavra que teremos fé e que creremos. Venha sobre cada coração nessa noite. Não nos distraia. Não deixe que o inimigo roube a semente que estão sendo lançadas. Mas que a Tua palavra, Pai, ela produza o resultado pelo qual ela foi estabelecida e ordenada. Nos dê uma boa palavra nessa noite. Venha sobre cada pessoa que veio aqui. Sobre cada membro, cada visitante, cada voluntário, cada diácono, cada pastor. Cada pessoa, Pai, que talvez não Te conheceu ainda. Venha sobre essa vida, Pai. Eu sei que o Senhor marcou esse encontro nessa noite com ele e com ela. Nos dê uma boa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um livro muito fundamental de todos os 27 livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com um único propósito. Ele está anunciando a igreja da Galácia. E a gente vai ver que a história vai dizer que Paulo, ele escreve essa carta sentindo uma profunda paixão e também uma profunda frustração. Paulo, ao mesmo tempo que ele está apaixonado para escrever, porque ele amava os membros da igreja de Gálatas, ele também está frustrado, estarrecido, irritado talvez com argumentos e assuntos que estão dizendo ao seu respeito. E a gente sabe que o cristianismo, ele começou como um movimento judaico-messiânico lá em Jerusalém, porque os filhos da promessa são os judeus.
Mas a gente sabe também que logo a mensagem do cristianismo, ela se espalha, ela se expande por toda a Judéia e pelos confins da terra. Porque Atos 2, lá na descida do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, a promessa ali teve o seu cumprimento. E a gente sabe porque Pedro, no capítulo 2, se eu não me engano, ele vai dizer isso. Então, a partir de agora, não só os judeus, eles recebem a promessa, mas também os gentios. Porque muitos que estavam ali ouviram falar nos seus idiomas, nas suas línguas. Só que havia muitos judeus e não judeus na igreja. E é por isso que lá em Atos 15, é necessário agora fazer um concílio. É necessário agora fazer um ajuntamento dos presbíteros para decidir. Porque a cultura judaica era uma, mas a cultura gentílica era outra. Os gregos tinham outro modo de viver. Os persas tinham outro modo de viver. Os romanos tinham outros modos de viver. Os estrangeiros tinham outros modos de viver. E o judeu tinha o seu modo de viver. O povo judeu, ele estava focado, melhor dizendo, apenas no povo da aliança. E tudo que eles queriam é que aqueles que eram judeus, ou aqueles que se convertiam ao judaísmo ou ao cristianismo, teria que praticar literalmente a Torá. Teria que ler os mandamentos de Moisés e praticar ao pé da letra. Eu agora sou um cristão. Era isso que estava acontecendo. O povo judeu, eles estavam apenas focados no povo da aliança, no povo da promessa, nos descendentes de sangue de Abraão. Mas a gente sabia que Deus, ele tinha, além da descendência de sangue de Abraão, que são os judeus, ele tinha os descendentes que viriam pela fé, aqueles que se tornaram filhos de Abraão pela fé, porque creram na promessa como Abraão. E segundo aqueles judeus, para que esse novo povo ele pudesse fazer parte da família de Deus, eles precisavam obedecer às leis de Moisés. Eles não poderiam viver uma vida apenas obedecendo os mandamentos de Jesus, mas segundo alguns judeus naquela época, homens que se diziam mestres da lei, eles exigiam que aquele povo também lesse a Torá, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, e seguisse ao pé da letra. E algum desses judeus, fariseus, homens doutos, homens cultos, mas que diziam que todo cristão, ou que todo que se dizia agora fazer parte da aliança junto com o povo da promessa, eles diziam que esse povo teriam que cumprir a lei. E um dos pontos era que eles precisariam ser circuncidados. E eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre o que é circuncisão, porque você deve saber, e se você não souber, eu sei que você vai pesquisar. E alguns desses judeus, eles vieram para a igreja da Galácia, e eles estavam falando mal do apóstolo Paulo. Eles estavam exigindo a circuncisão de todos esses homens não judeus que eram cristãos. Eles queriam que eles agora fossem circuncidados e obedecessem à lei da Torá. E muitos deles foram circuncidados. Quando esse grupo chega na Galácia, quando eles começam a pregar isso que eles achavam que era o correto, muitos gentios começam a ser circuncidados. E Paulo ficou com o coração partido e muito irritado com essa situação. E é aí que ele se debruça sobre a sua escrivania, talvez, para escrever essa carta. E é nesse exato momento que ele começa a escrever aos da igreja da Galácia. Essa carta, ela faz parte, ou ela nasce, na verdade, no 1º século, após Jesus ter ascendido ao céu, lá por volta do ano 49 ao 55.
Foi bem no início do primeiro século. E o autor dessa carta foi o próprio apóstolo Paulo. Ele não teve ali um escrevente, alguém que escreveu para ele, mas ele de próprio punho escreveu. E o propósito era auxiliar os cristãos da igreja da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Esse era o propósito de Paulo. Eu preciso auxiliar esse povo, porque falsos mestres estão nascendo, falsos mestres estão chegando, dizendo que para você se tornar um cristão, você precisa obedecer à lei. O sacrifício de Cristo não tem tanta importância como a lei. Você precisa, além de ter fé, você precisa seguir as leis de Moisés, porque a gente sabe que Cristo, ele aboliu a lei, não porque, na verdade ele é um fim da lei, não porque ele aboliu a lei, porque a lei é boa, mas porque ele cumpre. E a lei não foi abolida como muitos pregam, mas a lei, ela foi cumprida, e aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus ele conseguiu fazer. Porque se nós fôssemos salvos por aquilo que nós fazemos, o sacrifício de Cristo, é isso que Paulo vai dizer, não valeria de nada. Se eu tenho alta condição de fazer algo para que eu possa ser salvo, não precisa ninguém morrer por mim, porque é só eu cumprir a lei, é só eu caminhar pelos decretos e pelos preceitos da lei. Mas o que o apóstolo ele vai dizer? Ele vai dizer também durante essa carta que antes do Senhor dar a lei para o povo lá no Monte Sinai, ele já tinha feito a promessa com Abraão. Então Deus não deu a lei para que o povo pudesse ser salvo. Ele deu a lei para que o povo, porque o povo já era salvo, porque o povo já tinha a promessa, porque ele fez com Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Então que nós venhamos abrir o nosso coração para entender o motivo pelo qual essa carta foi escrita. Nós não podemos fazer nada para que nós venhamos ter a salvação. A salvação é pela fé, e é isso que Paulo ele está dizendo. Então o propósito dessa carta é isso: auxiliar os cristãos da Galácia a resistir os falsos mestres que pregavam essas doutrinas. Algumas verdades fundamentais nós também podemos exprimir e tirar desse livro. A gente vai ver que existem algumas verdades fundamentais. E a primeira é que a justificação diante de Deus ocorre exclusivamente pela fé. A segunda é que a santidade na vida diária é operada pela fé por meio do poder do Espírito. A terceira é que podemos confiar na mensagem de Paulo de que a salvação é pela fé e não depende das obras. A quarta é que o evangelho da salvação pela fé, ele é ensinado ao longo de toda a Escritura. A quinta é que o legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e ao julgamento. E para você que não sabe, o legalismo são doutrinas de homens que os homens criaram dentro das igrejas, dentro das religiões, onde você não vai encontrar em nenhuma Bíblia doutrinas humanas para que você possa ser salvo. E eu fui criado dentro desse sistema. Eu lembro que para mim, o povo pregava para mim, que para mim ser salvo eu tinha que ir para a igreja. Para mim ser salvo eu não poderia usar bermuda. Para mim ser salvo eu não poderia assistir televisão. Para mim ser salvo eu tinha que seguir uma série de regras que a Bíblia não nos mostra. É claro que existe o bom senso de toda a humanidade, mas existe muitas coisas que, como esses mestres que chegam à igreja de Galácia, chegaram também na sua e na minha vida, porque talvez eu sei que você tenha tido uma adolescência, uma juventude parecida como essa. Pois essa é a quinta ou a quarta verdade fundamental. A gente vai ver também que a sexta verdade fundamental é que
A salvação eterna, ela é exclusiva daqueles que creem no verdadeiro evangelho e vivem de acordo com ele. Nós não precisamos de mais nada. É por isso que Martinho Lutero, no tempo da Reforma, no século XV, ele vai escrever só as Escrituras. Só as Escrituras já têm o poder suficiente para que nós possamos ter uma vida justificada diante do Senhor. Nós não precisamos seguir preceitos de homens, nós não precisamos seguir ensinamentos mentirosos. E tudo que Paulo faz é, nesse exato momento, escrever essa carta para orientar todos a igreja de Gálatas. E a gente vai ver que isso traz um impacto muito grande para a igreja. Você precisa ler, são apenas 6 capítulos. Se você não consegue ler, escuta no áudio Bíblia, para que nós possamos, semana que vem, iniciar, já a partir do capítulo de número 1, falando sobre a importância dessa literatura, dessa carta, que não foi escrita como talvez uma cartinha de folclore, uma carta, uma fábula, mas algo que verdadeiramente estava acontecendo. Nós precisamos entender que nós somos justificados pela fé somente. Se você tem fé em Jesus, automaticamente, como Tiago diz, as suas obras serão obras diferentes. Se você tem fé em Jesus, não tem como aquele se diz tem fé em Jesus, aquele que tem fé em Jesus, ele viver uma vida pelo qual a gente vai ver lá no final, os frutos do Espírito não são evidentes na sua vida. Se você se diz ter fé em Jesus, você precisa automaticamente expressar os frutos do Espírito. Todos precisam te ver e dizer: ali vai um cristão. Não que você não vai falhar, porque ninguém é perfeito, mas a cada dia melhorando, a cada dia esse fruto. E é exatamente isso que ele vai dizer um pouco mais para frente. O apóstolo Paulo, ele divide essa carta em 3 partes. E a primeira é o capítulo 1 e o capítulo 2, onde ele vai dizer que esse é o evangelho do Messias crucificado. Ele quer lembrar o povo, porque ele está muito triste, porque como que vocês podem, ó Gálatas, trocar a verdade pela mentira? Como que vocês podem renunciar tudo aquilo que eu vos ensinei? Paulo vai até chegar a um ponto que ele vai dizer nessa carta: será que todo o meu trabalho foi inútil? Ele vai dizer isso. O segundo ponto que ele divide essa carta é do capítulo 3 até o 4, onde ele vai dizer que esse é o evangelho que cria uma nova família multiétnica. Não importa se é grego, não importa se é bárbaro, não importa se é gentil, se é romano, não importa se é judeu, se é livre, se é escravo. Agora o evangelho te alcançou, vocês foram enxertados na videira, e nós fazemos parte disso. O que acontece é que uma carta tão poderosa e valorosa como essa, muitas das vezes nós estamos na igreja já há muitos anos e nunca lemos, nunca olhamos. Por isso sempre vivemos aquela vida medíocre, talvez crendo em tudo que os mestres, que os pastores falam, só crendo no que eles falam. Mas não, você precisa examinar as Escrituras. E o terceiro ponto que ele divide é do capítulo 5 ao 6, onde ele finaliza dizendo que esse evangelho é o que transforma as pessoas pelo poder do Espírito de Deus. Paulo está dizendo que o evangelho é suficiente, não precisamos de mais nada. O evangelho é poderoso. E isso é uma das coisas que eu sempre digo: não precisamos de ferramentas humanas, não precisamos de gatilhos da modernidade, não precisamos de métodos melhores, não precisamos de coisas, de estratégias melhores, porque nós temos o evangelho. Precisa pregar o evangelho assim verdadeiramente como ele é, assim como
Essa palavra é genuína, porque o evangelho ele é autossuficiente. Só que muitas das vezes nós somos levados por essa onda da modernidade. De que para nós sermos cristãos melhores, nós precisamos fazer isso. De que para nós sermos pessoas que alcancem os nossos objetivos em Deus, nós precisamos fazer isso. Não, você só precisa caminhar pela palavra e crer, porque nós iremos ver que todos os homens que viveram uma vida diante de Deus, eles só tinham uma palavra, eles não tinham mais nada. Poderíamos citar aqui muitos homens que caminhou pela palavra. E é por isso que o Salmo 119 é tão importante. O salmista vai dizer muito bem da palavra e dos decretos e dos estatutos de Deus. E a gente leu um versículo muito chave desse livro. A gente ainda vai passar por ele de novo. Mas hoje, para iniciar o nosso primeiro dia, já que não vai dar para terminar por causa do horário, nós lemos Gálatas 2, 18, 19 e 20, onde o apóstolo Paulo ele vai resumir toda a sua literatura que ele escreve nessa carta, dizendo assim: se pois reconstruo o antigo sistema da lei, que já construí, então faço de mim mesmo transgressor da lei, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nós não somos mais escravos da lei. Nessa carta ele está dizendo: ei povo da Galácia, vocês não são mais escravos da lei. O segundo ponto é que não vivemos mais sob o domínio da lei. Não somos escravos, não vivemos mais sob o domínio. Morri para a lei, ele vai dizer no final do versículo 19, a fim de viver para Deus. Então, o que eu não consegui fazer, é isso que Paulo está dizendo. Jesus, com teu sangue, fez por mim naquela cruz. Será que você não tem coragem de dar um glória por isso? Aquilo que eu e que você não conseguiu fazer, Ele fez por nós. Somos livres, não mais escravos, não mais dominados, não mais sob o domínio. Morremos para a lei a fim de viver para Deus, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Aquilo que ninguém conseguiu fazer, nem Moisés, nem Davi, nem Elias, nem todos os profetas. Jesus, ele cumpre para nos dar vida. Jesus, ele cumpre para nos dar liberdade. E agora, quando Deus olha do céu e procura um justo, e Ele olha para Adão, Ele olha para Noé, Ele olha para Abraão, Isaac e Jacó, Ele olha para Josué, Ele olha para Moisés, Ele olha para José, Ele olha para todos os homens. Ele não encontra, mas quando Ele vai chegando um pouco mais ao fim da história, que Ele olha para Jesus, Ele enxerga o Cordeiro Santo que cumpre toda a lei. Jesus, ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Ainda que nós viéssemos tentar cumprir a lei, nós nunca seríamos capazes. Mas aquilo que nós não fomos capazes, Cristo se fez capaz por mim e por você. Quantos podem glorificar o nome desse Deus nessa noite? Quantos podem exaltar o nome desse Deus nessa noite? Nós tínhamos o direito de ter sido condenado. A questão da soteriologia, que é essa obra da salvação, é um dos braços da teologia sistemática. Tudo que envolve isso é uma questão penal, forense, porque nós éramos condenados. É a mesma coisa alguém que cometeu um grande crime, e tudo
tudo que ele está agora diante de um julgamento, e o juiz bate o martelo dizendo: você está condenado por tudo que você fez. Só que de repente aparece um homem, e ele toma a frente, e ele diz: no lugar dele, eu vou ser condenado, porque eu quero absorver ele, porque ele é meu filho. E foi isso que Jesus ele fez comigo e com você. Versículo de número 20, ele vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo com todo entusiasmo: eu morri com Cristo, e Cristo cumpriu a lei por mim. Quando Cristo morre na cruz, eu morri também. Porque ele precisou se tornar ser humano. Ele precisou estar sujeito às mesmas sensações que eu e que você. Ele teve fome, teve frio. Ele precisou aprender. E muitos cristãos não entendem isso. Acham que Deus, que Jesus, ele era Deus. Por isso ele enfrentou tudo. Então foi muito fácil. Só que não. Ele se tornou carne. Ele estava suscetível ao erro, ao pecado. Só que em tudo, como Paulo, Pedro e os apóstolos vai dizer, ele era um homem perfeito. Ele foi um homem perfeito. Nele não havia pecado. E o que Paulo está dizendo? Eu morri com Cristo quando ele morreu, mas eu também ressuscitei com ele. Glória a Deus. E é isso que representa o nosso batismo. Nós morremos para esse mundo, nós morremos com Cristo, mas nós também ressurgimos com ele. É por isso que nós somos livres de toda a opressão da lei. É por isso que nós somos livres de toda a opressão do pecado. A maior prova disso é que Deus, ele não dá a lei para que o povo fosse liberto do Egito. E aí ele fala assim: ó, se vocês cumprirem esses mandamentos, eu vou tirar vocês do Egito. Não. Primeiro Deus, ele tira o povo do Egito. Ou seja, isso já é manifestação do quê? Da graça futura. Desde Gênesis a graça é manifesta. Desde Gênesis, Cristo, ele nos impacta com as suas obras e os seus feitos de graça. Depois que ele tira o povo, ele agora dá a lei para o povo. É aquela história que alguns teólogos dizem: no primeiro momento Deus nos tira da lama, e no segundo momento Deus ele tira a lama de nós. E esse tirar a lama de nós é um processo diário. É um processo que vem dia após dia. A cada dia Deus ele te limpa um pouquinho. Isso é tão lindo. Porque você não está regredindo ao Egito, ao mundo, mas Deus ele está exercendo em você o processo de santificação. E você está sendo limpo a cada dia. Talvez você nem perceba, mas algumas atitudes suas já começou a mudar. Alguns caminhos que você andava, você não está andando mais. Algumas coisas que você assistia, você já conseguiu se libertar. Algumas amizades que você tinha, você conseguiu se libertar dela. Alguns relacionamentos que você tinha, foi quebrado. E pouco a pouco nós estamos chegando à estatura exata, perfeita, de cada vez mais ser parecidos com Jesus. Então não se assuste, não é um processo da noite para o dia. O processo de santificação é um processo de uma vida inteira. Por isso que a cada dia nós precisamos melhorar mais. E é isso que Paulo ele está dizendo. Eu fui crucificado com ele. Assim já não sou eu quem vive. Ele está dizendo que a minha vontade morreu em mim. Eu não tenho mais vontade própria, mas o Espírito que habita em mim, o Espírito pelo qual eu morri e o Espírito pelo qual ressuscitou é quem habita na minha vida. Mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo, terreno pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo que agora eu vivo pela fé, e somente pela fé. Não tem nada do que eu possa fazer
que seja suficiente, igual o sacrifício de Jesus. E tem muitas religiões que pregam por aí isso, obras meritórias. Para que você possa entrar no céu, você precisa ser um homem bom. Um homem bom é consequência de um homem que tem fé em Jesus. Pela fé somente somos salvos. Pois Cristo me amou e se entregou por mim. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 21, e já caminhando para o final, porque o horário não nos permite. Não considere a graça de Deus algo sem sentido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não considero o que Cristo fez para mim, por nós na cruz, algo que não tenha valor. Pois se a obediência à lei, se puder pôr aí no telão, ou se você puder acompanhar na sua Bíblia, a gente está em Gálatas 2, 18 ao 21. Sempre tem esse hábito de manter sua Bíblia aberta durante a palavra. Amém? Versículo 21. O apóstolo vai dizer: não considero a graça de Deus algo sem sentido. Ele diz jamais isso. A gente vai ver que no grego, no original, tem muito imperativo aqui. Ele está dizendo com muita audácia, com muita ousadia. Pois se a obediência à lei, entenda bem, igreja, nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Ele está dizendo que a lei não é maior que Cristo. Ele está dizendo que práticas meritórias não é maior do que a fé em Jesus Cristo. E ele está dizendo também que se fôssemos capazes de fazer algo para nos salvar, a morte de Cristo seria inútil. Então é por isso que você não precisa vir à igreja todo domingo para ter a salvação. Ele já pagou o preço por você. Tudo que você precisa agora é, como um bom filho, dizer assim: Deus, obrigado. Porque mesmo na condição de pecado que eu vivi, o Senhor morreu por mim. Eu quero te honrar como meu Pai, como meu Deus, como meu Cristo. Eu quero congregar. Eu quero anunciar. Eu quero falar do seu amor para outras pessoas. Eu quero ganhar famílias para o seu reino. É assim que nós devemos caminhar. Não como alguém que vai receber, mas como alguém que já tem. E só precisa tomar a sua postura de filho, para daí em diante viver o melhor de Deus. Tiago vai dizer que se eu digo ter fé e não tenho obras, isso é mentira. Porque a minha fé, ela expressa as minhas obras para com os meus irmãos. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!